Olá, está começando mais uma edição do Painel Regional. O tema de hoje é engajamento empresarial em prol do bem comum. Nós vamos conhecer um pouco o trabalho do Grupo Avança Campinas, que já é um grupo conhecido na cidade e é formado por empresários que se uniram para pensar soluções para os desafios do município. A nossa convidada é a Camila Dias, presidente do Grupo Avança Campinas. Camila, bem-vinda, é uma honra ter você aqui. Muito obrigada. Camila, para a gente começar, vamos explicar um pouquinho para a nossa audiência o que é o Grupo Avança Campinas e o que motivou esse grupo a criar esse movimento. Bom dia a todos. O Avança Campinas é um grupo de empresários, é uma associação formada por empresários, que viram a importância de uma união, para estar podendo conversar com o poder público sobre alguns assuntos que eles acreditavam ser importantes, para os seus negócios, para o desenvolvimento, Então, se juntou para isso. E viu-se essa necessidade justamente para ter uma postura. Nós não temos nenhuma intenção política, nós não temos a intenção de criticar, nós temos só a intenção de mostrar as características de alguns setores, os impactos que certas ações às vezes geram, e a necessidade de às vezes de algumas adaptações. Então, a Avança Campinas tem uma proposta muito séria de sempre ir com propostas, sempre mostrar o máximo de informações que consegue do mercado como um todo, para não ser um pleito de uma empresa ou outra, e sim de um setor. Que isso não deixa de ser uma questão de cidadania, Camila? Porque isso faz parte da cidadania, Sim. A gente vê os erros, mas a gente não só apontar os erros, mas tentar ajudar com uma solução, E isso vai bem de encontro a praticar o exercício do civismo dentro da nossa sociedade. E você disse que não tem interesse nenhum político dentro do grupo, mas como que um grupo como Avança Campinas consegue manter a neutralidade em meio a tantos interesses públicos e empresariais, já que também dentro do Avança tem empresários, Sim, faz parte do nosso estatuto, desde que a gente, porque a gente viu essa necessidade de criar essa associação quando começaram os aumentos do IPTU, eu acho que, se não me engano, foi no ano de 2017 ou 2018, e a gente estava participando de um grupo chamado IPTU Justo, que começou a tomar uma conotação muito política. E a gente falou, mas isso não nos representa, a gente não quer fazer parte disso, a gente não quer ter nenhuma conotação política, a gente não quer se autopromover de forma nenhuma, a gente quer poder conversar. Então, faz parte do nosso estatuto, a gente repete isso muitas vezes nas reuniões, da importância. O Avança Campinas só é levado a sério porque essa essência também é levada muito a sério. E a gente tem como norma, se algum dos membros quiser se candidatar, se quiser, não tem problema nenhum, só que ele precisa sair do Avança Campinas. Ali não vai ser um palco para quem tem pretensões. Não. E qual que é o perfil, então, desses integrantes? São empresários, que você já mencionou aí, mas qual que é o perfil comum ali das pessoas que participam? E também falar um pouquinho, sobre como pode ser feito essa participação, quem pode participar, como que é feita a seleção, existe uma seleção? Não, na verdade, qualquer interessado pode participar, existe um termo, de inscrição que a pessoa tem que preencher. Isso é apresentado para os associados, ver se alguém tem algum ponto a colocar esse nome. A única coisa que tem é isso, e, na verdade, podem participar qualquer pessoa que pode ser um empresário pequeno, médio, grande, qualquer pessoa que acredite que possa estar fazendo parte de um grupo e contribuindo com o grupo com ideias. Então, a gente tem vários tipos de associados, Muitos têm imóveis no centro, porque nossa união começou um pouco por causa disso. Então, mas, na verdade, qualquer pessoa pode participar. E por falar em centro, a gente tem visto algumas ações ali no centro, na tentativa de resgatar, de restaurar um pouco a vida, a convivência ali no centro. A gente percebe que ainda existem muitas lojas, muito comércio saiu ali daquela região. Como que tem sido o trabalho de vocês ali, o olhar de vocês? Continua o mesmo daquele comecinho, quando vocês iniciaram tudo isso?
Olha, em relação ao centro, né, lógico, eu acho que é uma preocupação geral, né, do próprio prefeitura, poder público, dos vereadores, da sociedade, de quem tem imóveis ou comércio no centro. Eu acho que existe uma preocupação geral, né? Como a Avança Campinas sempre acredita em propor, né, em trazer informações e propor, nós estamos fazendo isso já há 1 ano e meio, mais ou menos, né? Onde a gente fez um estudo grande, né, de várias cidades que estavam no processo de requalificação, quais estavam dando certo, né? E as que estavam dando certo, o que estava acontecendo, para a gente trazer essas ideias, né? A gente fez um dia foi meio que uma excursão no centro de São Paulo, onde a gente levou a secretária de urbanismo e a equipe dela, algumas pessoas da equipe da Secretaria de Planejamento, acho que foram 5 vereadores, né? E alguns empresários que também se interessam em investir no centro, né? Nós levamos para uma visita a 5 empreendimentos no centro de São Paulo que fazem parte dessa lei de requalificação, né? E que está dando muito certo. Então, era justamente para ouvir o que esses investidores, em cada uma dessas visitas, a gente pôde ouvir o que cada um daqueles investidores pensava, quais foram as dificuldades, como que foi o financiamento disso, o timing das coisas, aprovações de projetos e qual que é o público-alvo que eles estão vendo. Foi muito interessante, então a gente acredita nisso. Também tive oportunidade de ir junto com a Carol Bacará no Rio de Janeiro, numa reunião onde na parte da manhã ela pôde participar de um grupo onde, na verdade, as pessoas não conheciam ela como secretária de urbanismo, então ela ficou bastante neutra como ouvinte, né? Onde um grupo de investidores falava por que estava investindo na requalificação do Rio de Janeiro e em outras cidades por que eles não acreditavam. Então foi muito importante, né? E depois ela, por ser da prefeitura, e daí eu que pude participar, uma reunião com o secretário de urbanismo lá. Então, o Rio de Janeiro fez uma primeira lei que não foi bem sucedida, né? E na segunda lei, foi uma readaptação, na verdade, né? Dessa lei e como que ela abriu muitas portas. Então, hoje, pelo menos no dia da visita, o Rio de Janeiro estava com 85 projetos de requalificação aprovadas no centro. Então, foi realmente um acerto aí, né? E tem isso, né? Quer dizer, às vezes você faz uma lei e daí você não consegue prever os efeitos colaterais e depois você vai fazendo esses ajustes. Eu ia te perguntar por que o Avança é diferente de outros grupos e você já está trazendo aqui, né, essa diferença, né? De ir atrás, de trazer, de questionar, mas também trazer uma propositura, né? Porque a diferença, vocês são uma associação, o Avança. É uma associação. Isso. E daí, nessa associação, como você disse, tem os associados que participam e paga alguma coisa para participar? Paga uma mensalidade. Por que a gente precisa dessa mensalidade? Porque nós temos custos, né? Tem uma pessoa que trabalha lá, que nos ajuda aí a levantar informações, nos ajuda a fazer essa busca, né? Tem projetos que a gente paga um levantamento de estudo, então a gente precisa de tudo isso, né? É por isso que tem a E o grupo se reúne, tem uma constância de encontro? Não tem. É sempre que, pelo menos uma vez por ano tem uma reunião, né? E é sempre que tem projetos em andamento, alguma coisa que a gente precisa apresentar. Por exemplo, a gente teve uma reunião na segunda-feira passada, porque era um estudo que o Avança Campinas pagou em relação a como que estavam acontecendo depois desses anos, né, após esse aumento do IPTU, como que estava esses valores, como que estava a inadimplência, uma série de coisas. Então, foi para apresentar para o grupo. Então, a gente reúne nessas ocasiões. Vocês foram lá para São Paulo, foram para o Rio de Janeiro, apresentaram, porque dali você tira ideias, né? Eu acho também rico essa importância de ouvir os investidores para saber o que pensa, porque às vezes você tem um projeto e você vai por um lado que você acha que está certo, mas é só você que acha que está certo, né? E daí uma andorinha só não faz verão. Não. E daí o Avança com esses projetos, como você já mencionou, vocês trazem ideias, como que é essa relação com o poder público referente a essas ideias? Porque como vocês são uma associação, não são órgão público, né? Como que os projetos e ações
entram na discussão, na pauta do poder público? Acho que a gente foi construindo essa relação e hoje quem está no poder público já sabe da nossa postura, né? Que a gente não tem intenção nenhuma de criticar, a gente sempre vem com uma ideia, lógico, com um problema, né, que sentimos que está acontecendo, que está afetando setores que de alguma forma nós participamos, né? E daí a gente já vai com a ideia. Então, assim, a gente estuda, né? A gente apresenta umas ideias, a gente gosta muito de apresentar com outras cidades, né? Porque essa relação é muito importante, né? As outras cidades são, sim, né? Concorrentes, né? Às vezes são as cidades vizinhas, às vezes em outros setores não são as cidades vizinhas, são outras cidades do mesmo porte que Campinas, e assim vai, né? Então, assim, acho que a gente foi construindo essa relação, é uma relação que a gente leva muito a sério, né? Sempre com propostas, com estudos, então eu acho que ela foi construída dessa forma. Você disse das cidades vizinhas, né? Existe, então, algum contato também com as cidades para uma interação, para saber o que eles estão fazendo lá, o que tem de novidade, ou alguma contribuição que Campinas pode dar para eles? Não, o que a gente faz são pesquisas, né, para saber. Às vezes a gente vai na prefeitura das cidades, porque às vezes tem certas informações que, por incrível que pareça, você não consegue pela internet, daí a gente vai nas prefeituras para conseguir essas informações, mas sempre como uma pessoa neutra, assim, né, para ter informações de mercado. E eu queria saber, Camila, como que é a receptividade da prefeitura? Você disse que já é uma construção de anos ali de relacionamento com a prefeitura, mas como que é a receptividade? Porque entra um governo, sai um governo, entra outro governo. Como que é essa receptividade com relação às propostas do grupo? E eu acredito que vocês trabalhem muito com as secretarias também, né? Sim. Olha, a receptividade é assim, nós sempre somos ouvidos, né? Só que com esse trabalho que a gente vem fazendo do Avança Campinas, a gente também teve a oportunidade de ver o outro lado, né? A crítica ela é muito fácil, né? Sim. Você está lá e critica, não requer que você faça, que você consiga né, superar as barreiras. Então, ou seja, nesse trabalho a gente também pôde ver que o poder público também tem uma série de travas, né? Tem uma série de coisas que isso eles não podem fazer, isso eles têm esse impedimento, ou isso eles precisam dessas etapas até fazer isso. Então, você também, existe um aprendizado também da nossa parte, né? Que tem certas coisas que a gente, olhando rapidamente, a gente acha que seria super fácil de resolver, e na verdade, a hora que você então está lá apresentando, né, os seus estudos, o que você tem para propor, você aprende também o outro lado, né? Então, assim, eles sempre nos escutam, só que eles vão pegar o que eles entendem, né, que faz parte da estratégia deles, do governo deles, e o que eles podem, inclusive, dar continuidade. Mas é uma boa relação. Existem temas que são prioritários, assim, elencados pelo grupo? Você mencionou que o grupo está sempre de olho no que tem de legal, naquilo que deu certo nos setores de algumas cidades da nossa região, né? E então eu queria saber se existe temas prioritários e quais são esses desafios que você considera mais urgente, você como representante, né? Mas que o grupo considera mais urgente para a cidade de Campinas hoje. Bom, o IPTU é sempre, acho que o primeiro assunto, né, que a gente tem ali, né? Realmente é um impacto muito grande, tanto se você tem imóveis para locação, se você tem empresas na cidade, se você tem indústria na cidade, né? Quer dizer, quando você olha, né, o entorno, você vê muitas empresas que às vezes preferem então ir para uma cidade vizinha que é muito próxima, né? Às vezes parece quase, né, um bairro. Não quero falar um bairro para não diminuir, mas sim, assim, uma continuidade, né? Então, o IPTU é um tema muito importante, né? Ele tem um impacto muito grande. Tem a requalificação do centro, né? Que a gente também vem investindo bastante em estudar mais, em poder dar sugestões, né? Poder dar ideias que possam realmente somar. É um ponto muito importante, né? E está vendo, a gente olha alguns setores, né,
que estão acontecendo na cidade e que estão, né, com mais dificuldade. Por exemplo, vou dar um exemplo, né, a construção, né, aprovações de projetos, né, então como que é esse processo aqui, como que é esses processos em outras cidades. Então é um ponto que a gente também olha. Eu acho que é uma questão de toda a cidade, que é a mobilidade urbana e a segurança. Aliás, segurança é o Brasil inteiro. Saiu uma pesquisa recente que diz que segurança está até na frente da saúde, né? Que é uma coisa que preocupa muito as pessoas. E a mobilidade urbana, porque teve uma questão de crescimento das cidades e daí muitas coisas não acompanharam. Esses dois temas são discutidos pelo grupo, são sugestões, o grupo pensa em sugestões desses temas. Tem pesquisa disso? Porque vocês trabalham bastante com pesquisas, né? Em relação à mobilidade urbana, na verdade, o Avança Campinas, foi no começo do ano passado, né, se juntou a um grupo, agora já somos em 14 associações, né, onde a gente conversa certos pontos. Então, sobre a mobilidade urbana, é mais conversado nisso. Nesse grupo tem muitas pessoas da área da construção, de incorporação, então eles têm uma riqueza e um conhecimento bem maior. O Secov faz parte desse grupo também, então tem um conhecimento bem maior em relação à mobilidade urbana. Em relação à segurança, sim, realmente é um ponto muito grande e é uma tecla que a gente bate muito na requalificação do centro, né? Quer dizer, quando você consegue, né, fazer com que mais pessoas vão morar num lugar, né, você acaba melhorando a segurança daquele lugar, porque você tem o tempo todo de pessoas transitando ali, você aumenta o comércio, né? Então, ou seja, você no centro, hoje em dia, você tem um número de imóveis fechados, né, muito grande, né? Então, ou seja, quando você faz essa volta, né, de um número maior de pessoas morando no centro, você volta a aumentar o comércio, porque você vai ter mais padarias, mais pequenos mercados, né? Então, uma série de coisas também retoma. E é isso, um dos pontos muito fortes que a gente viu no Rio de Janeiro, né? Então, você acaba melhorando a segurança, né? Então, existe... Uma coisa puxa a outra, Uma coisa né? puxa a outra, é incrível isso. E daí, voltando a essa questão do centro, né, realmente muitos comércios fecharam ali por causa do comércio virtual, por causa dos shoppings, que as pessoas se sentem mais seguras indo para o shopping, então abandona o comércio de rua. Existe, dentro desse olhar que vocês já foram, que vocês estudam, alguma ideia do que pode ser feito? É lógico que uma das possibilidades é essa, é você trazer de volta para o centro o convívio das pessoas, as pessoas morando ali no entorno do centro, porque você traz de volta a vida para o centro. Mas daí a gente esbarra na questão de IPTU. Muitos estão fechados ali por causa dessa questão do IPTU. O IPTU caro, a pessoa vai procurar um outro lugar, porque ali não tem segurança, não tem uma infraestrutura adequada, e daí a pessoa migra para outro espaço. Como que é essa discussão? A discussão avança? Já fiz um trocadilho. Um trocadilho. A gente gostaria muito que avançasse sempre mais. Nesses estudos que nós fizemos, nós vimos que, na verdade, né, o que está acontecendo no nosso centro não é uma coisa só de Campinas. Não, na verdade, não é um privilégio nosso. Não é nem no Brasil, não é nem no estado de São Paulo, nem do Brasil, é no mundo, né? E o que a gente vê é que é sempre por muitos fatores juntos, né? E então, para você ter uma melhora nessa requalificação, para ela acontecer, você também precisa cuidar desses muitos fatores. Então, não adianta falar, faz isso que resolve, faz aquilo que resolve. Não, são uma série de fatores juntos, né? O que a gente viu, né, que acabou sendo bem sucedido em várias cidades, não só no Brasil, como fora do Brasil, né, em outros estados aqui no Brasil, é um programa de incentivo, né? Porque você ajuda, então, com que as pessoas tenham interesse. A economia sempre tem um peso muito forte na vida das pessoas, né? Então, por exemplo, se você tivesse um plano de incentivos, né, para moradia no centro, tem famílias que vão morar, às vezes, ali em Americana,
em Sumaré, sabe assim, nesse entorno, nessa volta, mas que trabalham em Campinas, elas voltariam a morar em Campinas, né? E daí uma coisa vai puxando a outra, porque Campinas, o centro foi se deteriorando, porque uma coisa foi puxando a outra. Então, você precisa só fazer o ciclo, só não, né? Não tem nada de simples. Mas assim, você precisa fazer o ciclo inverso disso, né? Então, são um monte de pequenas ações. Uma das coisas que a gente viu também que ajuda muito a requalificação do centro é quando você traz cultura e lazer, né? Porque daí você, inclusive, faz com que exista uma movimentação à noite, né? Então, você com isso também melhora a segurança. Porque o movimento afasta também a bandidagem, né? A marginalidade. Aqui em Campinas, a gente tem aquele projeto da lei do retrofit. Tem, né? tem. Mas assim, eu não vejo que ela tenha pegado na cidade ali, principalmente no entorno do centro. É um bom projeto, a gente acompanha aí em São Paulo, que é um projeto que existe em São Paulo também e que conseguiu trazer de volta ali para algumas regiões que as pessoas voltem a morar, que a vida noturna volte a ser movimentada. Mas aqui vocês que estão mais convivendo com isso, como que vocês veem? Pegou essa lei do retrofit aqui em Campinas? Ela precisa de alguns ajustes, né? Mas é por isso que eu acho que é importante, né? Associações como Avança Campinas poder contribuir, né? Então, quem faz as leis está analisando de um ponto de vista, tem também as necessidades e limitações das coisas que eles podem estar fazendo, né? E às vezes quando você põe a lei em votação e ela passa a vigorar, né? Acabam aparecendo alguns efeitos colaterais. Então, assim, foi excelente iniciativa de começar essa requalificação e a gente vem propondo alguns ajustes que a gente acredita que vai ter uma expansão. Porque a gente, inclusive, tem como copiar a história do Rio de Janeiro, que eles também tiveram isso. A primeira lei que eles fizeram também não teve, né, muitos requalificações acontecendo, e daí eles viram onde precisavam de alguns ajustes e realmente depois que fizeram esses ajustes, como eu disse para você, eles têm um número grande de projetos lá. São tentativas, erros e acertos, porque né? a gente faz isso na vida empresarial também, né? Quer dizer, é uma coisa normal. Agora, Camila, qual o papel da mulher na liderança de grupos aqui? Porque você é uma mulher líder aqui, né? É importante a sua participação como uma voz feminina na liderança em Campinas. E como que tem sido a participação da liderança da mulher em grupos empresariais e como essa iniciativa do Avança Campinas? Eu acho extremamente importante a participação das mulheres, eu acho que a gente abre muitas portas e mostra, né, uma postura, um caminho, eu acho muito importante. E eu acho, né, que essa coisa do grupo ser diverso, ele acaba sendo muito mais completo, porque você tem olhares diferentes, né? Então, eu acho uma contribuição muito boa. Camila, nosso tempo já está acabando. Mas antes de encerrar, eu quero agradecer muito a sua participação, a sua disponibilidade de estar aqui com a gente. Volte sempre. Obrigada. E eu deixo à disposição para você fazer a sua despedida. Muito obrigada a todos e que venham novos projetos. Boa sorte, Amém. Sucesso para o Avança. Campinas sempre avance. Com certeza. No painel regional volta na próxima semana e eu já te convido para estar com a gente aqui até a semana que vem.